A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não muito tempo após Paulo ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, ele recebeu um relato sobre os cristãos de Tessalônica, e que os problemas que ele havia abordado naquela carta não só continuaram como tinham piorado. As perseguições se intensificaram e os cristãos tessalonicenses estavam confusos e assustados a respeito da volta de Jesus. Então Paulo enviou essa breve carta que foi planejada para 3 sessões e abordava os 3 problemas dessa igreja. Primeiro, Paulo oferece uma esperança no meio da perseguição contínua. Em seguida, ele oferece clareza sobre a chegada do dia do Senhor. E, finalmente, ele apresenta um desafio específico às pessoas ociosas que se recusavam a trabalhar em serviços normais. O fim de cada uma dessas sessões é claramente marcado por uma breve oração final. Paulo começa a carta com uma oração de agradecimento ao amor e à fidelidade contínua dos tessalonicenses e especialmente à sua resistência. Ele ficou sabendo que os seus vizinhos gregos, romanos e até mesmo os judeus intensificaram a perseguição a esses cristãos. Eles são uma minoria religiosa enfrentando uma opressão violenta e Paulo se preocupa com a possibilidade deles desistirem de Jesus caso a opressão piore. Então Paulo relembra-os, como fez na primeira carta, que o sofrimento deles por causa da sua associação com Jesus é uma maneira de participar do reino de Deus. Jesus se tornou rei através do seu sofrimento na cruz, e os seus seguidores mostrarão a sua vitória sobre o mundo imitando a paciência de Jesus e a sua resistência à não-violência. Paulo também relembra-os que isso não durará para sempre, pois quando Jesus retornar, ele trará sua justiça sobre aqueles que os oprimiram e que derramaram o sangue dos inocentes. Especificamente, ele diz que a punição deles é serem banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Aqui, Paulo não especula sobre o destino dos que negam a Jesus, exceto ao dizer que, ao longo de suas vidas, eles não queriam nada com Jesus e, no final das contas, eles conseguiram o que desejavam, uma distância no relacionamento com seu Criador e Rei. E, para Paulo, essa é uma tragédia final. Optar pela distância de Jesus, que é a fonte de toda vida e amor, é abraçar a própria ruína. Ele conclui esse raciocínio orando para que Deus use o sofrimento para promover uma profunda mudança de caráter dentro deles, para que assim as suas vidas tragam honra ao nome de Jesus. Em seguida, Paulo continua abordando um problema específico relacionado ao retorno de Jesus e ao dia do Senhor. Alguém na igreja de Tessalônica estava espalhando informações erradas em nome de Paulo, dizendo que o ato final de justiça de Deus sobre a maldade humana, o dia do Senhor, já havia chegado sobre eles, e que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas sobre o fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E você pode entender por quê. Devido à intensa perseguição, eles se sentiam vulneráveis quando alguém afirmava que Jesus já havia retornado como um ladrão na noite. Eles pensavam que tinham sido deixados para trás e que talvez ele tivesse abandonado os tessalonicenses em seu sofrimento. E esse tipo de conversa realmente irrita Paulo. Isso está deturpando os seus ensinos. O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança. Paulo os lembra de tudo que ele ensinou sobre o retorno de Jesus quando esteve na cidade e faz um breve resumo aqui. É realmente muito breve. Esse parágrafo conta com muitos enigmas e problemas de interpretação.